sem o teu ensinamento. Nós somos como aqueles que são cegos, Deus. Talvez cego guiando um outro cego, se não houver o teu ensinamento. Pai, que o teu Espírito Santo nos confirme, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir à verdade da palavra. Deus, nós te cultuamos aqui nessa noite. Nós reconhecemos o teu poder. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pecados e erros. Nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Nós reconhecemos, Deus, a nossa insignificância diante do seu poder. Nós reconhecemos também, Pai, que os teus caminhos são insondáveis. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor, Deus, constrói e faz conforme o teu conselho, conforme a tua vontade. O Senhor não se aconselha com homens, o Senhor não se aconselha, Deus, com ninguém, mas o Senhor é aquele que instrui a sabedoria. O Senhor é aquele que nos traz o entendimento. Espírito Santo de Deus, nós honramos o teu nome aqui. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós dependemos da tua palavra. Nós ansiamos, Deus, para que a tua presença manifesta seja constante em nosso meio. Em nome de Jesus, tome o lugar que lhe é devido, o lugar de honra, o lugar de primazia, a unicidade que é tua, para a honra e glória do seu nome. Amém? Aleluia! Dá uma salva de palmas. Glória a Deus, obrigado. Aleluia! Aqui é assim, nós aplaudimos, nós damos glória a Deus, nós falamos, quando falar aleluia, meu irmão, você tem que dizer um aleluia com força, não é desanimado não. Ou você é ou você não é. Amém? Inclusive, hoje pela manhã nós falamos a respeito de integridade, que integridade tem a ver com ser inteiro, integridade tem a ver com ser integral. Então, se eu preciso ser inteiro é ser completo. Então, meu irmão, ser inteiro como filho de Deus é cumprir os princípios. Ser inteiro como filho de Deus é não fazer somente o que me convém, mas fazer o que eu necessito fazer. Ser inteiro é quando eu estiver aqui, é você estar inteiramente aqui. Não é metade da sua consciência aqui, logo depois da sua metade da outra consciência no Instagram, no WhatsApp, respondendo mensagens. Estar inteiro aqui é estar 100% cultuando a Deus, seja aprendendo, seja louvando, seja em qualquer momento, seja orando, seja dizimando, ofertando. Amém? Claro, né, que tem aqueles que anotam a mensagem, isso é maravilhoso, não estou falando desses, mas estou falando daqueles que dividem a sua atenção constantemente. Então, que sejamos inteiros para que o Espírito Santo de Deus nos conduza à vontade, ao alinhamento daquilo que Ele tem para nós. E o nosso tema de hoje é andando em poder. Quero que possamos ler juntos em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Para que a gente possa ter um conhecimento a respeito dos profetas, né? Nós vamos ler aqui Abacuque. Os profetas do Antigo Testamento, eles são divididos em os profetas de Israel e os profetas de Judá. Eu acredito que grande parte que sabe, depois de Salomão, houve uma divisão no reino de Israel. Por quê? Houve uma divisão onde se dividiram 10 tribos de um lado e 2 de outro. Perfeito? Então, os profetas normalmente se dividiram ali, quando nós fomos ler o Antigo Testamento, em profetas de Israel, profetas de Judá. Os profetas de Judá, eles se dividem em 3 partes. Quais são essas partes? Os que profetizaram antes do cativeiro, os que profetizaram durante o cativeiro e os que profetizaram após o cativeiro. Todo mundo na mesma página? Amém. Então, profetas de Israel, profetas de Judá. Os profetas de Judá nós entendemos antes-cativeiro, durante-cativeiro, pós-cativeiro. Então, vamos ler aqui Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ou em outras versões, realiza de novo. Ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos, faça conhecida na tua e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ler de novo? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, realiza de novo. Ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos,
faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Então, o que nós temos que buscar é que haja da parte de Deus o avivamento. Que haja da parte do Espírito Santo de Deus, para que Ele faça de novo em nosso meio. Claro que quando nós falamos assim, para que Ele faça de novo, isso depende agora de nós, de cada um de nós. Então, aqui o profeta está fazendo essa oração. Faça de novo. Reaviva no nosso meio. E para que Ele possa fazer novamente, para que Ele possa agir poderosamente no nosso meio, nós precisamos necessariamente nos colocar na função daqueles que têm sede e buscam. Nós precisamos ativamente buscar o agir de Deus em nosso meio. Nós precisamos ativamente buscar a comunhão com o Espírito Santo. Quando você busca comunhão com o Espírito Santo, automaticamente você vira um cristão radioativo. Porque a presença de Deus, quando se passa tempo na presença de Deus, você, ao andar no dia a dia, você exala o cheiro, como diz a palavra, o perfume de Cristo. Ao passar muito tempo, ao passar um tempo de intimidade com o Espírito Santo, é impossível você sair e você não estar se parecendo um pouco mais com Ele. Quem aqui já sentiu um cheiro de me perdoa dizer assim, mas de um cachaceiro? Às vezes o cara escovou o dente, jogou um cepacol, mas a pele do cara exala. É ou não é? É igual quem fuma. Às vezes o cara nem percebe, ele fumou, já escovou os dentes, mas o cheiro daquela pessoa exala a nicotina, o cheiro do fumo. A mesma analogia estou fazendo aqui àqueles que passam tempo na presença de Deus. Não comparando Deus com cachaça ou com nicotina, não. Mas se você passa tempo com a bebida, meu irmão, você vai exalar aquele cheiro. Com a nicotina, da mesma forma. Se você passa tempo na presença do Espírito Santo, é consequência que você ande e as pessoas sejam impactadas por uma vida poderosa. Amém? Só que isso não vem só com o tempo de banco de igreja. Hoje nós temos cristãos que têm talvez 10, 20, 30 anos de igreja, mas são cristãos que não têm poder. São cristãos inofensivos ao mundo das trevas. A palavra diz assim, que nossa luta não é contra carne nem sangue. Ela é contra o quê? Principados, potestades, forças espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso, glória a Deus, falando das regiões celestiais. Será se nós temos vivido de forma consciente esse ministério? Será se nós temos agido de forma consciente a batalhar nesse mundo espiritual das trevas? Ou nós estamos cegos por distrações, realizações pessoais, que são importantes, mas não podem ser prioridades? Será se nós estamos tão distraídos com o dia a dia que todas essas batalhas têm ocorrido? E eu acho que ela não tem feito efeito algum, mas ela tem feito efeito. Sabe qual? Se você não tem buscado de forma intencional isso, você tem sido um cristão inofensivo ao mundo espiritual das trevas, no mundo espiritual, um cristão sem poder, um cristão sem eficiência. Não aqui, amém? Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Sim ou não? Quantos aqui, se aparecesse uma pessoa possessa, teria medo e chamaria uma outra pessoa para repreender ou para poder expulsar aquele espírito imundo? Quantos aqui? Quantos aqui se afastariam e ficariam olhando com os olhos esbugalhados? Ou quantos aqui teriam de fato a ousadia de chegarem por as mãos e saber que aquele espírito, meu amigo, ou ele sai, porque com o crente, meu irmão, que tem vivido a vida de obediência em santidade e proclama o nome do Senhor Jesus, não existe espírito que permaneça. Espírito imundo não existe. Será se nós temos nos comportado de forma a viver uma vida dentro de um padrão de pessoas comuns? Ou nós temos vivido como os discípulos, que aonde eles chegavam, a palavra fala que eles tumultuavam, eles viravam a cidade de ponta cabeça.
Será se nós temos sido comportados demais na igreja? O que importa, Isaac, é estar do lado do meu irmão e, não, vou ficar aqui bonitinho, e não parecer estranho a ninguém. Então você levanta a mão comedido, aleluia. Não é assim? Na hora de louvar você faz assim, mas sua cabeça está longe. Na hora do culto você está sentado, mas você está pensando se o Cruzeiro vai levar ou não vai o Brasileirão. O Gessé falou assim, vai, eu sei, Gessé, eu também tenho essa expectativa. Então, nós precisamos nos atentar, voltar de forma intencional e consciente ao nosso chamado. E nós entendemos durante essa série de Uma Vida Poderosa que nós falamos aqui, e hoje nós estamos finalizando esse tema, que os sinais devem obrigatoriamente nos acompanhar, segundo a palavra viva de Deus. A palavra diz que os sinais devem acompanhar aqueles que creem. Então nós vamos fazer um breve apanhado aqui, e eu quero ler com vocês Marcos 16, do 17 ao 20. Marcos 16, do 17 ao 20. Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Os sinais devem nos seguir. Os sinais precisam nos acompanhar. Os sinais precisam nos acompanhar como se fosse a sua sombra. Se você não tem uma sombra, me permita dizer assim, te acompanhando, talvez tenha te faltado a ausência de luz. Compreende? E então nós precisamos que os sinais façam parte do nosso dia a dia. Os sinais não devem nos acompanhar somente no início do ano, no final do ano, em épocas específicas. Os sinais devem nos acompanhar diariamente. O poder de Deus deve nos acompanhar constantemente no nosso dia a dia. A nossa pregação aqui não deve ser somente uma palavra instrutiva. A nossa pregação deve ser uma palavra que instrui, porém também acompanhada de poder. As nossas pregações, a nossa ministração de louvor, elas precisam ser acompanhadas de sinais, de prodígios, de maravilhas, de confirmações do poder de Deus. Ou nós somos uma igreja poderosa, ou nós somos uma igreja que talvez se esqueceu como era a igreja primitiva. Então não é só poder sem palavra, mas também não é só palavra sem poder. Nós precisamos que a palavra e o poder de Deus caminhem juntos. Até mesmo porque a palavra, ela é viva. A palavra, ela é poderosa. A palavra, se ela é ministrada com fé, meu irmão, vai acontecer. A palavra, se ela está em alinhamento com aquilo que Deus quer que seja realizado, vai se cumprir. Você vai profetizar e vai acontecer. Você vai declarar e vai se concretizar. Você vai não enxergar com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Você vai chamar a existência por enxergar, e isso vai se tornar real. Aleluia! Nós devemos carregar conosco, nós devemos trazer junto conosco para esse culto a unção do Espírito Santo de Deus, porque a sua função aqui, meu irmão, não é simplesmente ouvir e receber. A sua função aqui é também se derramar. A sua função aqui é também ter a capacidade de derramar na presença dos seus irmãos, para que você possa compartilhar daquilo que você carrega. Você não tem que esperar que somente do altar venha o poder de Deus. Você tem que vir aqui para que a sua vida também seja usada no poder de Deus, irmão. Às vezes a palavra que vai sair não vai ser do altar durante o louvor ou durante um momento de oração, mas às vezes uma palavra vai vir aí do meio de cada um de vocês, onde Deus levanta os seus profetas e Ele fala. Vocês creem nisso ou não? Amém. Se eu creio de verdade, eu tenho que ser inteiro. Eu tenho que ser o quê? Inteiro. Ser inteiro é ser integral, é ser íntegro.
Ou seja, ser um cristão íntegro não é simplesmente não matar, não roubar, não mentir, não trair, não adulterar. Isso é parte. Isso faz parte do quê? Dos frutos do Espírito junto com o novo nascimento. Concordam? É um novo nascimento que te faz uma nova criatura. Começa a trazer os frutos do Espírito, que nós falamos aqui. Longanimidade, perseverança, amor, bondade, paciência. Não é isso? Nós falamos de 9 que a palavra cita. Isso é parte de um cristão. A outra parte é traduzida pelo poder de Deus, através dos dons espirituais. Que a palavra fala sobre o dom de cura, de profecia, dom de língua, dom de interpretação de língua, dom de palavra de conhecimento, dom de sim ou não. Então, se nós somos inteiros como cristãos, nós devemos carregar as duas partes conosco. Amém? Então, será se precisamos ser um pouco mais determinados nessa busca pelo poder de Deus? Será se precisamos ser um pouco mais determinados nessa vida da intimidade com o Espírito Santo? De forma que eu não me preocupe somente com a qualidade, mas também com a quantidade. Escute o que eu estou dizendo. O reino de Deus, quando nós lemos o Evangelho, assim como o Antigo Testamento, ele não se baseia somente na qualidade, entende, Laís? Ah, eu vou orar 20 minutos, mas se for 20 minutos daquele jeito, 5 minutinhos, mas se for 5 minutos, amém. Mas a palavra fala que Jesus ele saía e ele falou com seus discípulos, nem uma hora vocês podem orar comigo? Se fosse somente a qualidade, por que ele não falou? Nem 5 minutos com qualidade, nem 3 minutinhos intensos. É porque a qualidade ela importa também, vinda com a quantidade. Tem pessoas que sempre vivem aquém do que podem ser, porque não se entregam o suficiente. Porque ela busca a qualidade, mas ela não busca a quantidade. E às vezes Deus não vai falar somente no seu tempo, na qualidade que você busca. Ah, não, é 20 minutos por dia no máximo, porque eu tenho tantas coisas a fazer. Não, meu irmão. Se Ele para você é importante, se Ele para você é o primeiro, a quantidade e a qualidade devem andar juntos. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Adianta de alguma coisa eu ir na academia e eu fazer 10 minutos com qualidade todo dia? 10 minutinhos. Vou chegar lá e fazer 10 minutos com qualidade. Deu 10 minutos, estou indo para casa. É isso? E se você chegar também e se preocupar somente com a quantidade? Aí você chega lá, igual eu estava um tempo atrás na academia e uma senhora estava sentada na minha frente. Senhora não, uma mulher, 40 e poucos anos. A gente fala senhora pelo respeito. Aí ela estava sentada ali, fazendo voador. Parecia que ela estava fazendo um passe de, sabe, de passinho. E aí ela parou, mexeu no celular e ficou no celular. E depois ela... Aí você olha o resultado da pessoa ali, né, do seu corpo ali, você entende. Ou seja, quantidade e qualidade. Nós precisamos nos debruçar da palavra. Tem dias que você talvez vai buscar menos, mas nós precisamos de o quê? De quantidade e qualidade. Se você só tem qualidade, como que você vai ler a palavra? Talvez você vai usar só para orar, mas não vai ler. Se você só tem qualidade, como que você às vezes vai orar? Porque às vezes você vai sentar para ler, quando você assustou, já passou 20 minutos. E aí você só vai orar dentro do chuveiro. Você só vai orar dentro do carro. Você só vai orar, não é isso? Mas é claro que Deus também ouve. Mas é isso que Ele quer? É dividir o seu tempo? É só o tempo dividido? Enquanto eu estou tomando banho, Deus, eu vou orar, porque aqui o Senhor tem tempo. Enquanto eu estou sentado no sanitário, o Senhor sabe que é verdade que está saindo de dentro de mim. E Ele vai te ouvir sentado no sanitário. Mas é só esse tempo que você tem para Deus? É um tempo dividido? Nós precisamos, se nós queremos ser uma igreja poderosa, se nós queremos ser indivíduos que andam no poder de Deus, nós precisamos de quantidade e qualidade. 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 Então, Atos 5, 11 e 12. Atos 5, 11 e 12 diz assim. Atos 5, 11 e 12. Diz assim: e grande temor
apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Então a palavra fala que eles realizavam muitos sinais e maravilhas. Atos 14:3 diz assim, Atos 14:3. Obrigado. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça. Confirmava como? Realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Vocês conseguem compreender? Quando nós olhamos para Billy Graham não era aquele que fazia cruzadas e vocês viam como alguns outros que havia talvez grande quantidade de curas, por mais que também ocorresse isso. Mas ocorria grande quantidade de conversões, pessoas que se rendiam ao Senhor, pessoas que se arrependiam da vida que estavam levando, pessoas que se arrependiam da vida de pecado, abandonavam a vida errada. Mas isso também é sinal do poder de Deus. Outros fazem cruzadas e paralíticos levantam. Aleijados começam a andar. Outra forma do poder de Deus. Outros são usados em mistério, muitas vezes, onde Deus, na realidade, traz o entendimento daquilo que Ele está fazendo na vida daquela pessoa com palavra de conhecimento. Outros Deus revela de alguma outra forma e assim Ele vai complementando, Ele vai fazendo com que a sua igreja ande em poder. Mas nós precisamos andar em poder, nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus de forma que Ele não seja o segundo, o terceiro, o quarto plano, mas Ele precisa estar no centro. Então, para isso acontecer, uma palavra é crucial e essa palavra chama-se disciplina. Disciplina é orar sem vontade. Disciplina é ler a Bíblia com sono ou sem sono. Disciplina é você priorizar algo que você não está a fim de fazer, mas você determinou fazer e assim você irá realizar. Romanos 15:19 diz assim. Romanos 15:19. Pelo poder de sinais e maravilhas, mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Pelo poder de sinais e maravilhas, mediante o poder do Espírito de Deus. Muitas vezes esses milagres, para que eles venham acontecer, às vezes vai começar a acontecer na sua casa. É você declarar dentro da sua casa e as coisas começarem a acontecer. O poder de Deus não é necessariamente eu fazer com que algo aconteça na vida do meu irmão com o poder de Deus, mas é você, muitas vezes, começar a acompanhar isso dentro da sua casa. Então, o que nós precisamos está também em 1 Tessalonicenses 1:3. 1 Tessalonicenses 1:3. Que diz assim: lembramos constantemente, diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês, que resulta da fé, do esforço, motivado pelo amor, e da perseverança, proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos constantemente, diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês, que resulta da fé, o trabalho resulta da fé, do esforço motivado pelo amor, e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra que nós precisamos, para uma vida poderosa, da prática da fé, do amor e da esperança. Conseguiram entender? Não de saber o que é a fé, o amor e a esperança. Todo mundo aqui sabe o que é o amor? Misericórdia, né? Todo mundo sabe o que é a fé. Estão dentro de uma igreja. Mas a palavra fala a respeito da prática. Da o quê? Por favor, da? Agora todo mundo pode ser da prática da fé, amor e esperança. A minha pergunta é: temos praticado a fé? Ou você tem vivido de todas as formas que evite praticar a fé? Sabe o que é uma vida que evita praticar a fé, Aparecida? É uma vida que evita riscos. Riscos baseados
naquilo que Deus te pediu para fazer. Consegue entender, Keila? Uma vida que evita riscos, porque você ouvir a voz de Deus e seguir, me permita dizer, na nossa fragilidade humana, é um risco. Porque tudo que Deus te pede para você fazer, normalmente, você não tenha, talvez, humanamente, materialmente falando, todos os requisitos, tudo que você precisa. Sim ou não? Aí Deus vai lá e pede para Abraão para sacrificar o filho dele. Demanda fé ou não demanda? Hã? Aí ele manda para que Moisés ele possa seguir, marchar. Moisés nem sabia se o mar ia abrir, o que ia acontecer. Demanda fé ou não? Então, se nós estamos evitando riscos, baseado naquilo que Deus tem nos pedido, baseado naquilo que sabemos que o Espírito Santo tem nos instruído a fazer, meu irmão, você jamais vai viver uma vida poderosa. A vida com Deus, goste você ou não, ela é baseada também no risco, entende, Wesley? É você acreditar no que Ele está falando e ter a coragem de dar o passo no invisível. A vida da fé é assim, meu irmão. A vida da fé não se resume a uma vida de dificuldades. A vida da fé não se resume a passar pelo deserto. Passar pelo deserto faz parte, mas a vida da fé não se resume em viver no deserto. Se resume em passar por ele. A vida da fé não se resume somente em viver em tribulações. A vida da fé não se resume em viver uma vida onde você vai ser afligido no mundo espiritual. Não, a vida da fé se resume em viver uma vida poderosa conduzida pelo Espírito de Deus. E isso sim. Aleluia! A vida da fé não é embasada no franciscanismo, me permita dizer assim, onde você tem que ser uma pessoa miserável, onde você não pode querer conquistar nada, onde querer realizar situações é somente vaidade, onde construir coisas para próximas gerações se torna desnecessário porque o anticristo vai vir, o mundo vai acabar, tudo vai... Aí você não constrói nada. Não, meu irmão, a vida da fé é para aqueles que querem realizar grandes coisas no Senhor. A vida da fé é para aqueles que pensam sim em construir faculdades, em construir grandes obras, aqueles que pensam em realizar grandes obras na fé, grandes templos onde Deus realmente é adorado, aqueles que têm a real intenção de ir em lugares carentes e de uma certa forma trazer o suplemento necessário de alimento, de saneamento básico, de palavra, de ensino, de educação. A vida na fé, normalmente, ela te faz pensar além de você. É por isso que pessoas que vivem uma vida muito poderosa, elas não conseguem se conter nelas mesmas. Elas começam obras missionárias, elas começam a abençoar obras em outros lugares, elas começam a olhar para aqueles que estão necessitados, porque a palavra fala que isso faz parte do Evangelho. A órfã, a viúva, o necessitado, aquele que está com fome, aquele que padece necessidade. Estão entendendo? A vida da fé demanda mais de você, meu irmão. A vida da fé te exige mais vibração. Tem gente que está morto demais dentro da igreja. Tem gente que está comportadinho demais dentro da igreja. Tem gente que na vida da fé já morreu, precisa ser reacendido. A vida na fé de forma poderosa, ela vai além de você. A vida da fé de forma poderosa, ela não se trata do seu próprio umbigo, meu irmão. Não pode. Ela tem que ir além. Por isso que é necessário, como diz a palavra, a prática da fé, do amor e da perseverança. A prática da fé. Então, se você não tem praticado a fé, eu tenho uma tarefa para você, para essa semana. Comece a praticar a fé. Comece a praticar a fé, entendeu, Nise? Praticar a fé. Comece a provocar. Comece a praticar, pegue a palavra e fala: Deus, eu chamo a existência agora em nome de Jesus. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a palavra rema do Senhor para a minha vida. E ao ouvir, Senhor Jesus, eu vou obedecer. Espírito Santo, eu vou dar esse passo de fé em tal área. Senhor Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor por essa resposta. Meu irmão, pratique a fé. Pratique a fé. Se alguém estiver passando mal, se alguém estiver doente próximo a você, pratique a fé. Você não tem que falar: ai Deus, eu posso orar por ele. Ai, em nome de Jesus, Deus, se o Senhor quiser, cura ele. Não, meu irmão. Alguém aqui já leu isso na Bíblia? Alguém orando assim? Você já leu, John? Senhor Jesus, se o Senhor quiser, cura ele. Alguém já leu isso? Não existe isso na Bíblia. Ele só faz realmente se ele quiser.
Mas a sua função não é, oh Deus, se o Senhor quiser, em nome de Jesus, cura a dor de cabeça dele. Meu irmão, a sua função é exercer sua autoridade. Deus, eu repreendo essa dor de cabeça em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo esse câncer pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E Espírito Santo diz, Deus, eu clamo, Deus, pela cura dessa pessoa. Eu clamo, Deus, pelo andar dessa criança. Eu clamo, vocês estão entendendo? A sua função não é Deus, o Senhor quer, é exercer a autoridade. Sim ou não, Clélia? Essa é a sua função. A função de um crente poderoso, meu irmão, não é saber se ele pode. A Constituição está aqui. Aí ele não leu a Constituição, entende, Nise? Aí ele fica perguntando, eu posso isso? Eu posso aquilo? Ah, meu irmão, é porque você não leu. Você foi posto aqui como embaixador e não sabe o que o embaixador tem direito. A sua função é entender os seus direitos e deveres, porque assim você não vai ter que ficar pedindo permissão desnecessária e fazendo uma oração sem poder e fazendo uma oração ineficaz. Não, a sua função é exercer o que você foi chamado para fazer. Ah, mas eu não estou sentindo arrepio agora não, para orar, Davi. Entendeu, Simone? Fulano de tal tá mal ali, eu não estou sentindo, sabe, aquele arrepio, aquele calafrio. Ah, eu não vou orar não. Ah, meu irmão, quem ora com base só no que sente é imaturo. Você não deve somente orar com base no que você sente nas emoções, senão você não faz nada. Você deve orar sim com base naquilo que você entende espiritualmente. E às vezes Deus vai falar, não. Igual ele falou com Paulo, você quer evangelizar em tal lugar? Não vai lá não. Do contrário, meu irmão, é você impor suas mãos, é você declarar, é você orar, é você ministrar, é você chamar a existência. Por isso que a palavra fala que Ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. É um Deus que começa do fim para o começo. Porque a palavra fala que antes que o pecado entrasse no mundo, o Cordeiro perfeito já estava preparado. Sim ou não? Nós vimos isso na história de Gideão. Antes de começar o processo de 7 anos de escravização, o Cordeiro também de 7 anos já estava o quê? Nascido para poder trazer a libertação do povo. Nós entendemos que isso são sombras, apontamentos do Antigo Testamento para a figura de Cristo. Então nós precisamos da prática da fé, do amor e da esperança. E a prática da esperança é o que te permite continuar crendo, mesmo contra a aparente esperança. A prática da esperança, ela te permite ver o que poucos vão ver, porque muitos no caminho vão desistir, entendeu, Nise? Mas aqueles que permanecerem, sem desanimar, a palavra diz o quê? Aleluia! Meu Deus, nós estamos precisando ler Bíblia, hein? Obrigado, meu irmão. Não é, Gisele? Então, um valor central do nosso ministério é o mover sobrenatural do Espírito Santo em nosso meio. O mover sobrenatural do Espírito Santo. Falar sobrenatural e Espírito Santo na mesma frase é uma redundância, é um pleonasmo, não é? Porque só de falar do Espírito Santo não tem como falar de natural, tem? Tem? Mas vamos ser pleonásticos, redundantes. Um mover sobrenatural do Espírito Santo em nosso meio é um valor central, meu irmão. Um valor central. Quando você estiver em sua casa e você for orar, não ore simplesmente balbuciando, obrigado, amém, não. Se você estiver com sono, levanta. Ora marchando de um lado para o outro, chega no canto de uma parede e ora. Eu já fiz isso quantas vezes com sono, balbuciando ali, catando vento para continuar acordado, oxigenar o cérebro. Mas eu tenho que ser o quê? Perseverante. Então, Atos 2, 1-5. Quantos estão entendendo? Falam amém com força em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos vão ouvir e vão continuar do mesmo jeito? Diga, glória a Deus. Misericórdia, né? Atos 2, de 1-5, fala a respeito da chegada do Espírito Santo, que é permanente em nossos dias até o dia de hoje, e assim será até a vinda de Cristo. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações
do mundo. Então, esse mover, esse agir do Espírito Santo em nosso meio deve ser algo natural. Ele não veio para fazer uma onda com a antiga igreja e em nosso tempo ficar inerte. Entende, Wesley? Ele veio para que nós sejamos constantemente cheios, conduzidos por Ele. Ele veio para que, assim como a palavra diz a respeito de aquele que é conduzido pelo Paracleto, o ajudador, nós sejamos de fato conduzidos por aquele que já conhece o futuro. Deus conhece o nosso futuro. E a palavra de Deus fala que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. E agora, para a gente finalizar, Tiago 4,8 diz assim. E nós estamos agora nesse último tema de fechamento. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Vou ler de novo. Aproxime-se você, Davi, D'Angelo, Paulo, Maura, Carla, Wilker, Isaac. Aproxime-se vocês de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então, não venha para a igreja e fala: "Oh, Senhor Jesus, Deus, vem, Deus, você tem que me encontrar, Pai. Deus, vem, me encontra de novo, me busca de..." Não, a palavra fala que cabe a mim, cabe a nós, porque tudo Ele já fez, agora cabe a nós nos aproximarmos de Deus. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Pecadores, façam o quê? Limpem as mãos. Não tem como se aproximar diante de Deus com as mãos sujas, sem arrependimento. Se você quer se aproximar diante de Deus, você vem com as mãos sujas, porém com o seu coração contrito e quebrantado. Que é o princípio correto do jejum. O princípio correto do jejum, nós falamos aqui, que não é a prática de uma privação de fome, simplesmente como se fosse um rito religioso para que Deus faça algo. Porque Deus não age nisso. Se Ele agir é porque talvez a sua fé foi tanta naquilo que Ele é misericordioso e justo. Assim como quantas pessoas fazem votos com a Aparecida e recebem um milagre? Não é verdade? E a gente sabe que não é Aparecida. A gente sabe que não foi uma intermediadora, que a Bíblia não fala disso. Mas muitas vezes pela misericórdia de Deus por aquela pessoa, Deus concede um milagre, mesmo na cegueira daquela pessoa. Entendem? Então, a prática da humilhação diante de Deus é a prática que a Bíblia traz relacionada ao jejum, que está em concordância com a palavra. Que é o de se privar, não simplesmente por uma privação de fome, um ato de lei, nada a ver com isso, mas tem a ver com se humilhar em afligir a sua alma diante de Deus. Isso está desde ali de Levítico, desde ali quando Deus dá toda a lei para o povo, até Paulo, quando ele busca a maneira como eles se humilham diante de Deus. Que não tem a ver simplesmente com uma prática sem sentido, mas o fato de se humilhar diante de Deus. A palavra fala que Paulo, quando eles estavam ali orando, vamos ler juntos aqui, nesses minutos finais. A palavra diz assim, em 2 Coríntios 6, 4 e 5. 2 Coríntios 6, 4 e 5. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimento, privações de tristeza, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero. Aqui, pode colocar o próximo também, por favor. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Então aqui ele está falando a respeito da prática que eles mesmos tinham de se humilhar diante de Deus, uma prática de afligir a sua alma diante de Deus. 2 Coríntios,
Agora nós vamos ler 11, 23 e 27. Diz assim: são eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar desta maneira? Mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 24. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. Depois ele continua, nós vamos até o 27. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Que loucura. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Esses são perigosos mesmo. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Você vê que ele fala: fiquei sem dormir, passei fome, e depois, em outra fase, fiquei em jejum. Se fosse atribuindo a mesma coisa, talvez isso não seria repetido. Então, passei fome, fiquei em jejum. E quando ele fala a respeito disso, é baseado aqui no princípio que está também em Levítico 23, do 27 ao 29. Levítico 23, do 27 ao 29. O 10º dia deste 7º mês e o dia da expiação, façam uma reunião sagrada, neguem a vocês mesmos, apresentem uma oferta preparada no fogo para o Senhor. Próximo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz a expiação de vocês diante do Senhor vosso Deus. Dia 20, agora 29. Quem não negar a si mesmo nesse dia será eliminado do seu povo. E aí, agora ele diz assim, quero ler com vocês, Esdras 8, 21. Esdras 8, 21. Ali, junto ao rio de Avá, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos com todos os nossos bens. O que eles fizeram? Um jejum por fazer? Um jejum por um rito religioso? Não, mas para se humilhar. Foi o que nós falamos aqui. Muitas pessoas fazem jejum como se fosse uma barganha com Deus, como é muitas vezes praticado pela igreja. E nós não temos aqui esse entendimento, essa prática. Eu vou fazer um jejum para conseguir tal coisa de Deus. Isso não funciona. Barganha com Deus não funciona. Os ritos da lei não funcionam. Mas fazê-lo no intuito de se humilhar diante de Deus é uma prática que eles fizeram no Antigo Testamento. Ela é continuada por enquanto até os nossos dias. Foi assim com Paulo. Quando eles estavam buscando também o direcionamento de Deus, eles estavam fazendo o quê? Se humilhando diante de Deus. Que nós entendemos que é o verdadeiro jejum. Estão entendendo? Estão entendendo? Nós temos que nos basear na palavra de Deus. E aqui, todas as vezes que nós pegamos a palavra, o jejum verdadeiramente praticado de forma certa, não como os fariseus faziam, só para ficar se privando de fome, não. Ele é com base em se humilhar. E se você quer se humilhar diante de Deus, não é o fato só de ficar sem se alimentar, não é isso, mas é o fato de você afligir a sua alma perante aquele que é o Todo-Poderoso, é o fato de você confessar os seus pecados, é o fato de você se humilhar dizendo da sua pequenez, é o fato de você expressar verbalmente diante do Todo-Poderoso o quão Ele é grande, o quão Ele é poderoso, o quão Ele está acima de você, o quão Ele domina sobre todas as coisas, o quão Ele tem poder para fazer infinitamente além do que você pode pedir, pensar ou imaginar. E o último versículo que nós iremos ler, 1 de Reis 21. 1 de Reis 21, no versículo 22. Farei a sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate, e a Baasa, filho de Jaias ou Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Depois ele diz, versículo 25. Nunca existiu ninguém como Acabe, que instigado por sua mulher Jezabel, se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Todos aqui conhecem a história de Acabe e Jezabel?
Sim, um dos piores reis que a palavra de Deus diz, não que o Davi acha, o que eu acho pouco importa. Na palavra fala que foi um dos piores reis que Israel já teve. Entende? Um dos piores reis que Israel já teve. Esse camarada fez, pintou, bordou. E a palavra diz assim: nunca existiu ninguém como Acabe, que instigou por sua mulher Jezabel, se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo, agora nós vamos até o 29. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, o pior rei de Israel, aquele que levou o povo à idolatria, aquele que fez tudo que desagradava, coisas detestáveis diante do Senhor, a palavra diz assim: quando Acabe ouviu a sentença que foi sobre a vida dele, Pedro, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se com um pano de saco e jejuou. Como um ato de humilhação. Não simplesmente como uma prática sem sentido ou de privação alheia. Vestiu-se com um pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e andava deprimido. Então a palavra do Senhor veio a Elias o tisbita, ao pior rei que Israel já teve, Edson. Aquele que mais fez coisas detestáveis diante do Senhor. Aquele que quando você vai ler na história de Acabe, você fica com raiva dele. E aí a palavra de Deus a ele foi: você notou como Acabe o quê? Vamos lá, em nome de Jesus, se a gente puder participar. Você notou como Acabe se diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça enquanto ele viver, mas enviarei sobre a família dele nos dias do seu filho. O fato dele se humilhar diante de Deus atraiu sobre a vida dele o favor de Deus. O fato dele se humilhar diante de Deus, o pior rei que fez atos detestáveis diante do Senhor, abomináveis, a palavra diz o pior que Israel já teve. Ao se humilhar, ele encontrou um lugar de graça. Então, se nós queremos andar com uma vida poderosa, esses princípios que nós lemos hoje precisam fazer parte da nossa caminhada. Uma vida de oração e leitura da palavra com qualidade e quantidade. A prática do amor, da fé e da esperança. A prática. A prática de se humilhar diante de Deus de forma verdadeira e profunda. Muitas vezes, nós, por sabermos da nossa condição de sacerdotes reais, por sabermos da condição de filhos poderosos, como a palavra diz que somos, muitas vezes por saber que essa palavra nos dá tanto respaldo e poder, muitas vezes por saber que nós temos o amparo de algo tão poderoso em nossa vida, nós exercemos muito a nossa autoridade, e isso deve acontecer. Mas nós nos esquecemos de nos humilhar diante dele. Nós nos esquecemos de nos colocarmos no nosso lugar diante dele em oração, entende, Miriam? Então que isso seja uma prática mais constante em nosso meio. E que essa prática, ela não depende de uma desgraça como veio sobre a vida de Acabe. Veio a desgraça, veio a doença, veio o problema, aí você se humilha. Não, nós devemos praticar isso como um ato de justiça. Nós devemos praticar isso como a palavra fala, nos aproximarmos do trono da graça dele, porque nós dependemos da misericórdia dele. Isso deve ser uma prática não daqueles que estão sofrendo, mas daqueles que são fiéis em Cristo Jesus. Amém, Messias? Então, meus irmãos, coloque de pé. Aquele que se humilha diante de Deus, Deus o engrandece diante dos homens.
Aquele que se humilha diante de Deus, é Deus quem o engrandece diante dos homens. Então, que nós possamos exercer a nossa autoridade, que nós possamos escolher viver de forma fervorosa, que nós possamos escolher chegar na igreja e ter para dar, e não somente na condição só de quem quer receber. Eu preciso, minha semana foi isso. Não, glória a Deus por isso, porque aqui também é lugar disso, né? Mas que não se resuma a somente receber, mas também a entregar. Aí sim, meu irmão, essa igreja vai ser pequena. Aí sim Contagem vai ficar pequena. Aí sim as nações ficarão pequenas. Porque toda promessa que Deus dá na Bíblia, Lucas, todas são de grandeza incompreensível para a mente humana. Todas. Desde Abraão, quando ele fala, olha, de você, meu irmão, de você, eu vou fazer uma descendência tão numerosa, tão incontável quanto as estrelas do céu, como as areias. Quando ele olha e ele dá o sonho a José, onde José não conseguia compreender, mas ele via que a estrela, a lua, todo mundo, o sol se dobrava diante dele. Ele não compreendia que é porque Deus ia colocar num lugar de relevância, que as nações iriam ali se dobrar diante dele em favor ao segundo homem mais poderoso da terra. Tudo que Deus promete na palavra é associado a um nível de grandeza e de poder tão grande. Então essa mente pequena que muitas vezes o cristão carrega, ela tem que ser extirpada, ela tem que ser limpada, não ficar nem um cisco. A única hora de você se apequenar é diante da presença de Deus, diante dos planos, diante dos projetos, diante daquilo que você almeja. Meu irmão, não tem que se apequenar não, você tem que pegar sua mente e expandir. Talvez você precise andar com pessoas que pensam muito além de você, para você conseguir enxergar além. Talvez a sua lente está míope. Você precisa de pessoas que expandam a sua visão, que curem a sua cegueira, a sua miopia espiritual. Agora existe um lugar de você se apequenar, existe um lugar de você se dobrar, se contristar. Esse lugar é na presença de Deus, meu irmão. Não nesse mundo, não para as coisas que Deus quer de você, mas diante dEle, para com Ele. Amém? Então que possamos andar em poder, que possamos andar radiantes da presença, que possamos exercer a nossa autoridade, que possamos saber que a nossa condição aqui não é daqueles que serão contristados, não, isso virá, faz parte, mas a nossa situação aqui é daqueles que são embaixadores do reino de Deus. Somos aqueles que carregamos conosco a semente divina. A Bíblia fala pequenos cristos, pouco menor do que os anjos. Amém? Em nome de Jesus. Então agora, durante esse período de louvor que nós faremos agora, eu quero te convidar, meu irmão, a provocar o mundo espiritual. Eu quero te convidar a ativar o seu espírito. A palavra diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Então provoque nesse momento, meu irmão. Sai do seu lugar de conforto, sai do seu lugar bonitinho, padronizadinho. Sinta-se à vontade na presença de Deus, que a presença de Deus te encontre. Meu irmão, que você dê liberdade, que você não se importe em ficar com vergonha em quem está do seu lado. Se quiser falar alto, meu irmão, com decência, mas sinta-se à vontade na presença de Deus. Se derrama na presença dEle, se alegra na presença dEle, se necessário for, pule de alegria na presença dEle. Amém? Vamos fazer isso juntos enquanto o louvor é ministrado? Glória a Deus. Se quiser vir aqui à frente, sinta-se à vontade para que nós possamos estar orando juntos aqui. Amém? Aleluia.